Salve, salve, galerinha! Sejam, claro, muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Arqueiros Games. E hoje, é claro, vamos continuar basicamente com as análises semanais dos capítulos do mangá de One Piece, indo para o capítulo 1147, intitulado Coisas que Nós Tememos, onde cenas do Brook dando orgulho, nossa deusa Robinzita e também Scooper Gaban entrando em ação e muito mais. Então, que capítulo, Elba, não para! Mas, é claro que antes de começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo aqui. Justamente por isso, deixem um like, se inscrevam no canal e, claro, que também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu agradeço, é claro, imensamente o apoio de todos vocês. E então, sem mais delongas, simbora para o vídeo. O capítulo basicamente começa com a gente relembrando o aviso do Saul a Robin e ao Chopper, pedindo para que basicamente quando ele ficou cara a cara ali com o Sam Sommers no final do capítulo passado, e acabou que também no final do mesmo capítulo ele basicamente sendo completamente derrotado pelo Sommers, mas ele pediu para que a Robin e o Chopper se escondessem ali dentro do cabelo dele, já que ele é gigantesco, então eles teriam um bom esconderijo, porque o próprio Saul já viu esses caras, os responsáveis por invadirem, causar basicamente esse caos todo aí em Elbaf. Eles são os Cavaleiros Sagrados, e o próprio Saul sabe muito bem que eles não vão conseguir derrotá-los, afinal de contas eles são imortais. Então ele apenas pede para que eles se escondam e esperem uma chance de salvar as crianças. Enquanto a gente volta para o momento presente, com basicamente o Saul caído ali em frente ao Sommers, com um gigante completamente coberto ali por um emaranhado de espinhos e roseiras, quando o Sommers vê de que foram então aparentemente duas pessoas que sobreviveram ali a Ohara, vendo que no fim das contas a Marinha vacilou bastante, enquanto ali provavelmente a Robin deva estar com a raiva do caramba para querer sentar uma porrada do cacete na cara do Sommers, mas o Saul não teve chance alguma, então a Robin nesse momento vê que o mais sensato a se fazer é realmente continuar ali escondida, enquanto o Sommers vendo ali a Gunko, que basicamente capturou a tripulação do Luffy, até perguntando a ela se eles vão levar eles junto, enquanto o Kiringan vendo que nem começa com essa brincadeira, porque eles não estão ali a fim de acabar cutucando com vara curta onça, ou no caso aqui eles não estão a fim de cutucar o Luffy no chapéu de palha, porque ele é o Yonkou que derrotou Kaido, o caos que aconteceu ali em Egghead. Óbvio que na maior parte desses casos não foi sozinho, mas ele ainda é um inimigo a se temer. Enquanto a gente vendo que o Kron foi capturado e o Saul foi completamente arrebentado pelo Sommers, e a Nami resmungando com o Jinbe que, por que tu não fez nada, Jinbe? Tu tava lá perto e tal, mas o Jinbe que ele também não conseguia fazer nada. E ele que até tenta ser mais sensato, pedindo para que a Nami pare de gritar enquanto ele está pensando, se perguntando qual tipo de poder é basicamente ali, provavelmente o da Gunko, onde eles basicamente levaram uma surra no fim das contas para ela. Enquanto o Brook tem uma fala até bem intrigante, porque ele fala sobre aquela moça, dizendo que não, ele acha que não é possível, então será? Mas só será que eles já se encontraram em algum momento? Bom,
a gente meio que não vai descobrir isso por hora, e a teoria que muita gente imaginava é que Gunko iria, sei lá, mudar de lado quando encontrasse o Brook, já que ela ama as músicas dele, só que isso não vai rolar. Ela simplesmente vê ali voltando atrás deles, basicamente chuta o Brook. Basicamente, ela quer que ele, a partir de agora, seja o escravo dela e que ele vai apenas viver a vida inteira dele compondo músicas apenas e somente para ela. Onde o pessoal, tipo, não é possível que ela conheça as músicas do Brook. Um dragão celestial fã do Soul King e de fato o Brook caiu nas graças de alguém um tanto quanto complicado, enquanto o Somers, ele não tem vergonha na cara. Ele mesmo pedindo pra que a Gunko deixe quieto, porque pô, eu não tô afim de brigar com o Yonkou, não. Sendo que, há tipo 2 páginas atrás, ele ficou interessado em capturar os chapéus de palha, então... É uma cena no mínimo engraçada, mas a gente vê que o Brook, ele mete, tipo, você vê não esperando nada. O Brook não teria chance nenhuma ali, tipo, de fato ele é humilhado numa luta, mas moralmente ele humilhou a Gunko, vendo que ela vai ter de perdoá-lo, até chamando ela de senhorita, pois desde o dia em que o Capitão Luffy do Chapéu de Palha concedeu ao Brook uma segunda chance de viver, ele jurou lealdade somente a ele. E a própria Gunko até vem com a ameaça de que, e se eu te dissesse que a recusa vai trazer a sua morte? E ele, mesmo que já estando morto, escolhe tranquilamente a morte, pois ele prefere morrer do que viver na desgraça de quebrar a sua lealdade aos seus companheiros. Então, nossa, que cena foda! A gente tem, por mais que o Brook acabe que depois disso levando uma porrada que manda ele voando, e a Gunko até tem uma cena meio estranha, ela sente com a dor ali no peito e é literalmente, ela meio que geme de dor e bota a mão no peito, enquanto ela basicamente pisoteia o Brook, que não vai conseguir fazer nada contra ela. Eles aparentemente estão algemados, então meio que complicou. Enquanto o Somers basicamente vai começar a transmissão dele para Elbaf inteira. Basicamente ali ele começa com a pequena apresentação para todos os senhores e senhoras. Esta mensagem que vai basicamente ser dirigida para os guerreiros de Elbaf, onde a gente vê que enquanto ele continua falando, os gigantes, os guerreiros gigantes continuam lutando, porque basicamente o caos continua aí em Elbaf, por conta de todos os pesadelos criados basicamente pelos poderes do Killingham. Alguns capítulos passados ainda continuam aí. Quando o Somers vê que eles devem estar muito bem lidando com alguns eventos estranhos à sua volta. E ele basicamente deixa isso bem claro, que tudo isso é obra deles. Ele que é o Kaiken da Terra Sagrada de Mary Joyce, e é uma definição até meio complicada, porque a gente tem até uma tradução do que seria Kaiken, que é uma pequena adaga tradicional usada ali por mulheres samurais para autodefesa ou no ritual de tirar a própria roupa escondida ali, de tirar sua própria vida escondida em suas roupas dentro ali de uma faixa ou então junto ao peito. E também podia ser oferecida como presente cerimonial em casamentos. Então é como se ele servisse como uma lâmina, de certa forma, ali do governo mundial. Ele que basicamente vê ali se apresentando como Somers dos Cavaleiros Sagrados, enquanto a gente continua vendo o caos que rola basicamente em Elbaf, sudoeste do Reino Solar, Vila dos Artesãos, eles lutando com
uma espécie de leão com asas e tal. É uma figura mitológica, pra quem não conhece. Mas o ponto é que o caos basicamente está correndo inteiro em Elbaf. Todos os lados basicamente da ilha estão um verdadeiro caos. Onde ele que explicando que talvez eles já devem saber, mas atualmente eles sequestraram 10 crianças. E além disso, um certo homem de barba laranja, no caso a gente sabe que é o Saul, tentou, ao ver dos Somers, bancar o herói e libertar as crianças, mas já está agora no chão coberto de sangue. Onde o pessoal na mesma hora sabe que o Saul é essa pessoa e que acabou sendo completamente surrada pelos Somers, que continua com a fala, vendo que, em outras palavras, mesmo que alguém tente resgatar essas crianças, as crianças que eles tanto subestimaram já vão estar avançando rumo ao objetivo deles. Onde ele vendo que a partir de agora é que o jogo começa. Ele até fica bem triste para não conseguir transmitir aí em vídeo, enquanto basicamente o Killingham pergunta a Angie sobre o nome das crianças que foram sequestradas, querendo que ela fale também com os pais, porque logo as crianças que basicamente estavam caminhando sonâmbulas rumo basicamente ao navio do governo mundial vão despertar basicamente deste sono e sem entender nada. Na verdade, o único que entende essa situação e tenta explicar e tudo mais por que eles estão andando em linha reta sem saber o porquê, sem conseguir controlar o próprio corpo e tudo mais. E o único que entende essa situação é o Kron, que foi capturado ali no capítulo passado e explica basicamente que eles estão sendo sequestrados, mas ele que tenta ali manter a coragem, dizendo que eles não devem se preocupar, que ele tá aí, que diferente deles, esses fracotes, ele é um guerreiro e ele meio que morde a língua porque na mesma hora surge um fantasma, um dragão, surgem basicamente ali os monstros criados ali pelo Killingham a partir dos pesadelos, dos medos das crianças, e na mesma hora o Crow meio que se arrepende de tudo que ele falou e começa a se cagar de medo. Mas o ponto é que a situação não tá só complicada aí, porque enquanto isso a gente vê que o pessoal ali do bando, basicamente, do Brog e do Dory estão tendo uma ameaça um tanto quanto inusitada, porque do nada um cara começa a olhar e ver que, pô, pera lá, tem uma mulher monstra atacando a gente, mas ela parece a minha esposa. E na mesma hora eles, cara, não fala isso não, porque a tua mulher vai te dar uma surra se ela ouvir. Só que não é só ele. Outros vários piratas olham para essas estranhas criaturas e veem que são descaradamente muito semelhantes às suas esposas. Porque, bom, a gente vê que todas essas mulheres que são casadas com esses guerreiros piratas gigantes, elas têm filhos. E bom, a maior parte dessas crianças tem como grande medo não dragões, fantasmas, o Loki ou qualquer coisa do tipo. O maior medo dessas crianças são as suas próprias mães. E é literalmente porque a gente começa a ver onde as mães destas crianças encarnaram basicamente da imaginação das crianças a partir do poder do Killingham, como se fossem monstros. Só que elas não são só mães, elas são esposas. E os maridos têm ainda mais um motivo de ter medo disso agora. Afinal de contas, como que eles vão ter moral para peitar estas guerreiras? Enquanto a gente vê que
O pessoal desesperado pedindo desculpa, tipo, amor, desculpa por eu estar sempre saindo pra beber, ou desculpa ali, me perdoa por eu ter esquecido de levar o lixo, ou perdão por eu ter comido pão de mel dos clientes. Então, por mais que seja uma cena que, tipo, nossa, traz uma tensão, isso é mais cômico do que outra coisa no fim das contas. Enquanto o Somers, que só se diverte com tudo isso, o navio da orgulhosa tripulação dos piratas gigantes basicamente está caindo dos céus. Vendo que basicamente tinha um MMA que não tem uma tradução específica, mas seria basicamente o que eles usam como referência a esses pesadelos que foram criados a partir dos poderes do Kirika, onde vendo que as chances deles salvarem as crianças está despencando a cada segundo. E ele que para agilizar as coisas vai basicamente estar falando direto com o lendário guerreiro Jaru Montanha Barbata, já que o rei está ausente, ele vai ser o representante ali de Elbaf nesse pequeno joguinho que o Somers está criando. Onde a Gerd, que vendo que eles chegam basicamente de encontro ali ao grupo do Brog, do Dory, o Gaban também tá por lá e ela vem ao resgate do seu amado. Mas, enquanto isso, a transmissão continua com o Somers deixando bem claro qual é o objetivo deles. Basicamente, transformar os gigantes em seus escravos de guerra. Portanto, ele quer ver o quão efetivo, entre aspas, vai ser usar as crianças como reféns. Onde ele vê que, apenas na pura curiosidade, vê que, pô, o que é que essas crianças seriam capazes, né? Da onde que vem esses moleques e tudo mais? Se eles têm uma força até consideravelmente grande, os pais devem ser ainda mais fortes. Só que força nenhuma vai ajudar eles agora quando a vida dos seus próprios filhos está em um perigo gigantesco. Enquanto a gente basicamente vê um mapa, pelo menos temporário ali, de Elbaf, pelo menos a parte do Reino Solar, com o Jaru na Vila Oeste, perto do castelo, os piratas guerreiros gigantes que basicamente despencaram com um navio, que basicamente estão indo de encontro com um grupo ali de Ripley e Frank, enquanto as 10 crianças que estão dirigindo basicamente em linha reta e logo atrás está o Saul desmaiado, o pessoal ali dos chapéus de palha, fora também Somers e Gunko, e fora também lá na biblioteca e na escola a gente vê a Angie e o diretor Kiba ao lado ali, é claro, do Kiringa, onde a gente que basicamente começa a ver todas as crianças ali, a gente descobrir o nome de todas elas, design e tudo mais, começando pela Ilva, que é basicamente a tataraneta do Jaru. Fora também o Skard, Olaf, Karin, Meg, Ronia, Bent, Johanna, Bjorn e claro também, já que a gente tinha inicialmente só 9, mas há pouco tempo eles capturaram mais uma criança que estava tentando salvar os seus amiguinhos e é basicamente o Kron, totalizando basicamente ali 10 crianças, a própria Ripley meio desesperada porque é o filho dela, enquanto o Gaban, como um bom pai de One Piece, pô, tá vendo, amor? O nosso orgulho, nosso filho ali, que orgulho do meu garoto. Só que não é lá uma boa hora pra isso, porque eles estão em um perigo colossal. E o próprio Somers vê que tá bom. Ele vai dar uma ordem para tentar resolver basicamente essa situação, basicamente dar início ao pequeno joguinho dele, onde ele observa essa escola que existe em Elbaf,
ao ver dele algo completamente inútil para a guerra. E a biblioteca, patética e abarrotada de um passado insignificante. Ele basicamente quer que os gigantes queimem tudo imediatamente e jurem lealdade aos Cavaleiros de Deus. Caso contrário, eles vão eliminar essas crianças uma por uma, que basicamente começam a se desesperar diante de todo esse cenário. Enquanto a Rita pistolaça com o que diabos, basicamente, eles estão pretendendo fazer com tudo isso. E o próprio Gaban, que já sabe onde é que fica o lugar a qual as crianças estão se dirigindo, então ele vai basicamente resgatar elas, mesmo que ele tenha de ir sozinho. Enquanto acaba que a decisão cabendo ao Jaru, que por um lado vê a importância da escola e da biblioteca a Elbaf, mas ao mesmo tempo a tataraneta dele, a filha de várias outras pessoas, filhos de várias outras pessoas estão em perigo. Então é uma decisão desesperadora, onde a própria Ente, vendo quão cruel ali é essa suposta ao ver dos olhos dos Somers brincadeira, vendo que a escola é um símbolo de paz na Elbaf atual, e a biblioteca guarda a antiga história desta nação, e o conhecimento do mundo preservado graças ao sacrifício dos estudiosos de Ohara. Esse tesouro não pertence ali apenas a Elbaf, só que, bom, mesmo que o Chopper diga para que ela não vá, a Robin dá a mínima. E ela não vai sozinha. Porque basicamente a gente vê que tanto Nico Robin, nossa deusa Robinzita, e o lendário Scooper Gaban não vão permitir que nada disso aconteça. E é com isso que, infelizmente, a gente termina esse capítulo, mas no puro suco do hype pro próximo, que vai acabar demorando um pouquinho mais pra sair, mas como a maioria desses vídeos do canal saem atrasados, então de um jeito ou de outro vai acabar assim demorando, mas o ponto é que a gente vai ter uma certa pausazinha e tal, mas o ponto é que One Piece vai demorar só um pouco mais, mas em breve continuaremos com esta belíssima história num arco que não para. Tá cada vez mais incrível o arco de Elbaf, sendo sincero. Mas também, é claro, espero que tenham gostado desse vídeo, que justamente por isso deixe um like, se inscrevam no canal e claro que também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu agradeço, claro, imensamente o apoio de todos vocês. Muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. Eu então vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e fui.